Olá pessoal, e vamos nós para a nossa 30ª videoaula de Introdução à Análise Real, falando agora sobre um dos teoremas mais importantes deste curso, que é o Teorema do Valor Intermediário, ou abreviado apenas por TVI. O Teorema do Valor Intermediário tem uma importância fenomenal quando nós tratamos com funções contínuas. Na verdade, esse teorema vale para funções contínuas definidas em intervalos fechados ou mais geralmente em intervalos ou em conjuntos compactos na reta, mas ele nos traz uma série de consequências muito bacanas, como por exemplo o fato de que se você tiver uma função definida no intervalo, a imagem também vai ser um intervalo desde que a sua função seja contínua. Tá certo? Então, vamos entender melhor, vamos começar primeiro enunciando esse teorema e nós vamos gastar quase toda a aula aqui, então, demonstrando esse resultado. Vamos lá, seja f uma função contínua definida no intervalo fechado da reta, então isso aqui é importante. A minha função, ela está contínua, essa propriedade dela de ser contínua, mas mais do que isso, o domínio dela é um intervalo fechado na reta. Você não poderia fazer uma conclusão como a que nós veremos agora do Teorema do Valor Intermediário se você estivesse trocando um intervalo fechado por um intervalo aberto ou semi-aberto ou coisa do tipo. Não, tem que ser um intervalo fechado. O máximo que você poderia trocar isso aqui é por um conjunto compacto. Um conjunto compacto, tudo bem, vai valer da mesma forma. Por exemplo, a união de dois intervalos fechados e coisa assim. Mas nós faremos apenas com um intervalo fechado. Tudo bem? Bom. Vamos assumir que a imagem da função nos dois extremos seja distinta, então o f de A e o f de B são distintos. É claro que quando eu falo que os dois são distintos, então o f de B é maior do que f de A ou f de A é maior do que f de B. Aqui, pessoal, eu fiz um desenho de uma função aleatória, que fiz um desenho da f aqui rabiscado, mas pode ser que você esteja numa função em que o f de A é maior do que f de B. Não tem problema, tá? Eu vou considerar essa situação esquemática para desenvolver a demonstração, mas tanto faz se fosse de A até f de B, de f de B até f de A, qual é maior do que qual. O que importa é que eles não são iguais, então um é maior do que o outro. Tudo bem? E o fato de um ser maior do que o outro significa que você cria um espaçamento aqui entre eles. Nesse espaçamento, se você pegar qualquer valor y nesse espaçamento entre f de A e f de B, o TVI nos garante o seguinte, que existe um ponto C no domínio da função. Ou seja, no intervalo de A a B, existe um ponto C tal que a imagem da função nesse ponto é igual a y. Esse é o TVI. Ou seja, se você tiver uma função contínua e aí a imagem nos extremos é distinta e você pegar um ponto no intervalo fechado entre a imagem dos extremos da função, do domínio da função, então com certeza existe alguém no domínio tal que f de C é igual a este outro ponto que eu defini. Esse resultado, muito importante para o desenvolvimento das teorias que vem a seguir, como você vai perceber, tá bom? Então é um resultado por si só bastante importante, mas nós vamos demonstrá-lo, a demonstração também é muito bacana. A demonstração tem um quê de construtiva com não construtiva. Primeiro a gente vai tentar fazer uma construção para achar esse ponto C, mas a gente vai esbarrar num certo ponto em que não dá, a gente vai falar assim, às vezes não vou conseguir encontrar exatamente o ponto C, mas eu sei que ele existe. Tá certo? Então vamos demonstrar. Para demonstrar eu vou ter que apagar essa figura, que eu vou ter que fazer uma outra para poder ajudar na demonstração. Eu vou fazer aqui no quadro apenas o desenho do intervalo fechado de A até B, que é o domínio da nossa função. Ok? Essa é a situação esquemática que eu vou fazer. Claro, se o y for igual a f de A, ou y for igual a f de b, acabou o problema, porque eu preciso encontrar um ponto C no domínio tal que f de C é igual a y. Então seria o f de A ou f de b. Então teria acabado o problema. Bom, mas vamos então supor que não seja trivial assim. Vamos supor que o y, na verdade, esteja dentro do intervalo. Então imagina que o y está entre o f de A e f de b e não é os extremos. Ok? Então significa, nessa situação que eu desenhei, que eu estou assumindo, então eu estou assumindo que o f de A é menor do que o y, que é menor do que o f de b. Mas nada me impede de ter sido o contrário, o f de b é menor do que y, menor que f de A. Tanto faz, eu estou considerando isso aqui por alguma facilidade. Tá certo? Bom, agora, pessoal, como eu disse, vamos começar com uma construção. A construção é o seguinte, eu vou chegar aqui e vou pegar o ponto médio desse intervalo.
Vou chamar de x1 o ponto médio deste primeiro intervalo. Aliás, eu vou chamar este intervalo de intervalo I0. Esse intervalo aqui. E vou chamar de x1 o ponto médio dele. Ok? Bom, pessoal, aí, com isso, vejam vocês que eu determinei dois novos intervalos. O intervalo de A até x1 e de x1 até B, que eu vou denominar aqui de A1 e B1. Esse intervalo A1, esse aqui é o intervalo B1. Bom, acontece o seguinte, pessoal. Se por acaso o f do x1 for igual ao y, pronto. Você acabou de encontrar o ponto C, acabou o problema, tchau e benção. Né? Agora, se você não encontrou isso, se o f de x1 for diferente do y, bom, aí eu vou fazer o seguinte. Caso ele seja diferente, é porque ele é menor ou é maior. Não é? Então significa que o f de x1 ele é menor ou é maior. Antes de seguir, observem uma coisa. Do jeito como eu estou supondo, o f de A é menor do que o y e o f de B é maior do que o y, do jeito que eu estou supondo. Bom, como eu disse para vocês, se o f do x1 não é igual ao y, é porque ele é menor ou é maior. Caso ele seja menor do que o y, caso o f do x1 seja menor do que o y, eu vou pegar o intervalo da direita e vou separar. Vou pegar o intervalo de x1 até B e vou destacá-lo. Veja, por que eu escolho esse? Porque caso o f do x1 seja menor do que y. Nessa primeira situação, se o f de x1 for menor do que o y, então eu vou pegar o intervalo da direita. No outro caso, f de x1 maior do que y, não vou pegar o intervalo da direita, vou pegar o intervalo da esquerda. Por quê? Porque eu estou querendo criar uma situação como essa aqui que vocês estão vendo. Ó. Tá vendo que os dois extremos desse intervalo que eu peguei, um é menor do que o y, o outro é maior? Pois é. Como era o primeiro, né? Um menor do que o y, outro maior. É exatamente essa situação que eu estou querendo criar. Eu estou querendo construir uma série de intervalos que tenham essa mesma propriedade. Um extremo é menor do que o y, o outro é maior. Ok? Eu vou chamar esse intervalo de intervalo I1. Tudo bem? Bom, agora eu vou repetir o processo que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar o ponto médio daqui e vou chamar de x2. Vou pegar o ponto médio, x1 mais b dividido por 2. Caso o f do x2 seja igual ao y, acabou. Esse aqui é o nosso ponto C. Achei um ponto que vai no y. Se não, é porque o f do x2 é menor do que o y ou é maior do que o y. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Suponha, eu tenho duas situações, ou f do x2 é menor do que o y, ou ele é maior do que o y. Se ele for menor, vejam, eu estou com um intervalo dividido ao meio. Eu vou pegar um dos dois, ou vou descer com o intervalo da direita ou com o da esquerda. Qual que eu vou escolher? Aquele que desequilibrar os extremos. Um tem que ser menor do que o y, outro tem que ser maior. Então, se eu tiver na situação menor do que o y, se o f do x2, se o f do ponto médio for menor do que o y, eu vou pegar o intervalo da direita, porque aqui eu já tenho o outro extremo maior. Tem que criar um menor e um maior. Tudo bem? Vamos supor, só para você poder ver melhor o desenho, vamos supor que você chegou nessa situação e você viu que o f de x2 é maior do que o y. Então você vai pegar esse intervalo aqui que está à esquerda. Por quê? Porque aí fica o f de x1 menor do que o y e o f do x2 maior. Um menor e outro maior. Vocês entenderam? E aí então estou criando um novo intervalo que eu vou chamar de I2. E eu vou repetir esse processo sucessivamente. Vou dividir no meio, eu vou chamar de x3. Se f de x3 for igual a y, acabou. Mas se não for, eu vou pegar um dos intervalos, ou da direita ou da esquerda. Qual? Depende. Eu vou pegar aquele que me permita ficar com um extremo menor do que y, outro maior do que y, ao calcular a função. Entendeu a brincadeira? Agora, se nessa construção que eu estou fazendo, eu chegar em algum ponto, aqui eu criei o x3, imagine que eu vá continuando fazendo, que eu siga com esse processo indefinidamente, sucessivamente, e eu encontre um n natural tal que o f de xn é exatamente igual ao y. Encontrei um x3, um x4, x5, em algum lugar achei um xn tal que f de xn igual a y. Acabou. Esse é o ponto C. Tudo bem? Mas
E se por acaso eu fiz isso até o infinito e eu não encontrei um xn que é igual a y? Todos os xn's que eu fui fazendo, fui pegando o ponto médio, eu não encontrei nenhum que tenha imagem da função igual a y. Tudo bem, então eu acabei criando, na verdade, uma sequência desses pontos médios. Eu acabei criando a sequência x1, x2, x3 e assim por diante, com esses pontos médios, que tem a seguinte característica: a imagem da função em todos esses pontos é diferente do y, seja menor ou é maior. Tudo bem? E acabei criando também, como você pode perceber, uma sequência também de intervalos, i0, i1, i2, i3, eu estou criando intervalos, mas não é de qualquer jeito. Observem vocês que o intervalo i0, ele é maior do que i1 e o i1 está contido dentro do i0. Eu arranquei esse intervalo de dentro desse. Por sua vez, o intervalo i2 eu arranquei de dentro do i1. Por sua vez, eu arranquei o i3 de dentro do i2 e assim por diante. Então, olha o que eu tenho aqui, pessoal. Eu tenho uma sequência de intervalos fechados, um dentro do outro, indo até o infinito. Isso daqui, pessoal, é uma sequência de intervalos fechados encaixados. Tudo bem? Agora, vamos observar uma coisa. Cada um desses intervalos tem um tamanho, que depende do primeiro intervalo. O primeiro intervalo, qual que é o tamanho dele? Vou chamar de L0. O intervalo I0 ele tem tamanho B menos A, tá vendo? Qual que é o tamanho do intervalo I1? O tamanho do intervalo I1 é B menos X1, mas na verdade o que é mais importante, vejam, ele foi tirado da metade do I0, então ele é metade de B menos A. E o intervalo I2? Bom, o intervalo I2 ele tem comprimento igual a metade do L1, que por sua vez é a metade do I0, ou seja, metade da metade, portanto, B menos A sobre 4. Assim por diante, o intervalo I3 vai ter comprimento B menos A sobre 8, intervalo I4 B menos A sobre 16, ou seja, todos esses intervalos IN, cada um deles vai ter comprimento B menos A dividido por 2 elevado a N. Tá claro? Além disso, como esses intervalos estão encaixados, são intervalos fechados encaixados, nós vimos um teorema em alguma videoaula anterior, que é o teorema dos intervalos encaixados, que nos diz que obrigatoriamente existe um número real C que pertence a todos estes intervalos. Existe um número real C que pertence ao I0, ao I1, ao I2, ao I3, a 1 milhão, a 1 e não sei o que, a todos os INs. Estão vendo a construção? Bom, é esse C aqui que vai matar a nossa questão. É claro, como esse ponto C está dentro desses intervalos todos, ou seja, está dentro do I0, então ele está dentro do domínio da função. Então há três possibilidades quando eu calculo a função nele. Ou a imagem desse ponto C é menor do que Y, é maior do que Y, é igual a Y. É óbvio que o que eu quero é a terceira situação. Eu quero que a imagem da função nesse ponto C seja igual a Y, mas pode ser que ela seja menor ou seja maior. Tudo bem? São duas situações. Eu vou considerar, vamos supor primeiro, que o f de c seja maior do que o y. Eu vou ver que eu vou chegar num absurdo, tá, pessoal? Vamos supor, aqui que está a parte talvez mais pegadinha da demonstração. Vamos supor que o f de c é maior do que y. Agora é que eu vou lançar a mão do fato da propriedade da função ser contínua. Como a função é contínua, dado qualquer epsilon, existe um delta, tal que blá blá blá, não é isso? Vamos tomar o epsilon, pode ser qualquer coisa, como sendo f de c menos y. Como eu estou assumindo que o f de c é maior do que o y, então ao fazer essa diferença isso fica positivo. Pelo fato da função f ser contínua, existe um delta tal que x menos c em módulo menor do que delta implica que f de x menos f de c em módulo é menor do que o epsilon que eu estou assumindo aqui é f de c menos y. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, isso aqui vocês estão vendo é exatamente a definição de continuidade, com epsilon igual a f de c menos y que é positivo. Tá bom? Agora, observa uma coisa, pessoal. O que está dentro do módulo é sempre menor ou igual ao módulo. Mas se eu trocar a ordem também, multiplicar por menos 1, continua também sendo menor do que o módulo. Que o módulo sempre sai maior ou igual ao positivo ou negativo do que está lá dentro.
Então observa o que está acontecendo aqui. f de c menos f de x é menor ou igual a esse módulo, e esse módulo é menor do que f de c menos y. Tá vendo que você pode cancelar o f de c? E aí ficaria menos f de x menor ou igual a menos y? E aí se você multiplica por menos 1, você chega na seguinte situação, f de x maior do que y. Moral da história. Existe um delta tal que se x menos c for menor do que delta, então f de x é maior do que y. Sabe o que isso está dizendo para a gente? Que existe um intervalo c menos delta, c mais delta, tal que para todos os pontos x ali dentro, a imagem da função é maior do que y ali dentro. Esse intervalo, como ele me parece importante, eu vou chamar ele de I delta. É um intervalo que vai delta para lá e delta para cá do ponto C. E o que está dito, então, o que eu acabei de falar está escrito nessa frase. Se você chamar de delta o intervalo aberto c menos delta, c mais delta, todos os pontos x que estão aqui dentro fazem com que a função calculada nele seja maior do que y, exatamente pela definição de função contínua que nós temos aqui. Ok? Observa vocês, pessoal, que esse intervalo tem comprimento 2δ. Né? Então eu estou falando para vocês, agora eu vou ter que apagar alguma coisa aqui, senão vai ficar ruim de enxergar. Esse intervalo I delta, ele está centrado em C, né? Ele tem lá C menos delta, C mais delta. Ele tem um comprimento 2δ. Só que lembra vocês que o ponto C está dentro de todos aqueles intervalos I0, I1, I2, I3, etc.? Bom, e lembra que esses intervalos aqui, eles têm comprimento b menos a sobre 2 elevado a n? Então vai existir um certo ponto que quando você faz... esses intervalos estão diminuindo de tamanho, metade, 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 e vai chegar um certo ponto que esse intervalo aqui, que é o intervalo I delta, ele vai envolver algum IN0. Algum daqueles intervalos encaixados vai diminuindo, 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 e algum deles vai acabar caindo dentro do intervalo. E todos os outros depois vão acabar caindo aqui dentro. Lembra que é encaixado? Ó, mas todos eles têm que ter o ponto C. Mas vai cada vez mais diminuindo. Diminuindo a metade, 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 assim por diante, não é? Bom, é isso que está acontecendo. Eu estou dizendo de maneira formal, como está aqui no slide. Existe um certo n0 a partir do qual o comprimento do intervalo IN0 vai ser menor do que 2δ, e assim então para qualquer n acima do n0. Exatamente a figura que eu fiz. Eu tinha intervalo IΔ, em algum momento, algum intervalo IN0 vai acabar entrando ali dentro porque eu estou diminuindo a metade o tamanho. E o ponto C está ali. E vou depois todos os outros que estão dentro, todos que têm n maior do que n0, acaba caindo o intervalo IN dentro, mais dentro, todos eles tendo ponto C. Tudo bem? Agora vejam que o ponto C pertence ao IN0 e pertence ao I delta. Isso aqui, pela própria figura que eu acabei de fazer, já prova para você então que o IN0 está contido dentro do I delta. Isso significa que os extremos do intervalo IN0, olha aqui o intervalo IN0, os extremos dele, que eu vou chamar de AN0 e BN0, os extremos dele estão dentro do I delta. Então o AN0 está dentro do I delta, claro, olha ele aqui, está dentro do I delta. E o BN0 também está dentro do I delta. Olha aqui, não é? Os dois extremos estão dentro do I delta. Agora, pessoal, lembra o que definiu o I delta? O que nós vimos aqui em cima? Todo ponto que está dentro do I delta, não é? Ele satisfaz essa propriedade. O f dele é maior do que o y. Ora, ora, ora. Então quer dizer que o f do AN0 é maior do que o y e o f do BN0 também? É. E você viu algum problema nisso? Sim, fala que sim, fala que sim. Sim, pessoal. Lembra como é que nós construímos esses intervalos? Nós construímos esses intervalos indo pegando a metade. De que jeito? Um extremo era maior do que o y, o outro era menor. Um era maior do que o y, o outro era menor. Um era menor do que o y, o outro era maior. Em todos os intervalos que nós estamos fazendo, em todos os n's, um extremo era menor do que o y, o outro era maior. Uai! Então, mas e agora? Eu achei um intervalo desses, que tem a imagem maior do que y nos dois extremos. Absurdo. Absurdo. É aí então que nós
chegamos num absurdo. Não podia. O intervalo IN0 e todos os outros para dentro, os extremos não podem ser maiores do que y. Um tem que ser maior e o outro teria que ser menor. Então, nós chegamos num absurdo. De onde veio o absurdo? O absurdo veio de eu ter suposto que o f de c era maior do que y. Então, isso não acontece. Só que lembra que tinha então um segundo caso? Se o f de c não é maior do que o y, pode ser que ele seja menor do que o y. Só que, pessoal, com essa suposição, eu vou acabar chegando na mesma coisa que eu falei. Se você considerar o f de c menor que y e fazer a mesma construção que eu acabei de fazer no caso anterior, você vai chegar num absurdo de novo. Então, pera um pouquinho. O f de c não é menor do que o y, mas também não é maior. O que nos sobra? Tadã! F de c igual a y, como a gente queria demonstrar. E assim fica demonstrado o teorema do valor intermediário, o TVI, como nós vamos chamar daqui para frente. Certo? Espero que você tenha gostado dessa demonstração, né? Bonitinha, né? Bonitinha. Bom, pessoal, antes de nós encerrarmos essa videoaula, eu gostaria apenas de fazer um comentário para vocês. Quando nós temos uma função como essa que eu tinha desenhado antes aqui, que estava então definida aqui no A, ela vai no certo f de A. Aqui no B, ela acaba indo no certo f de B. F de B. Só que a função, às vezes, ela pode dar uma volta lá em cima, voltado e tal, alguma coisa assim. Pessoal, esse resultado, uma primeira consequência dele, nos permite ver o seguinte, olha, esse daqui não é o domínio da função, esse intervalo que eu vou chamar de I, intervalo AB, não é o domínio da função? Quando a função f é contínua, e quando esse intervalo aqui é um intervalo fechado, então a imagem é um intervalo fechado também. Olha que bacana! Isso aqui está dizendo para a gente o seguinte, funções contínuas na reta levam intervalos fechados e intervalos fechados. Poxa, leva intervalo em intervalo, fechado em fechado. Gente, isso é um baita de um resultado. Leva intervalo em intervalo. Isso não era suposto, não é qualquer função que faz isso. As funções contínuas fazem. Elas levam intervalos fechados em intervalos fechados. Professor, mas por quê? Não é isso que está dizendo o TVI. Mais ou menos, né, pessoal? Mais ou menos. Deixa eu aumentar aqui o meu eixo aqui. A questão é o seguinte, pessoal. O teorema de Weierstrass nos garante que uma função contínua no intervalo fechado, ela tem máximo... Bom, na verdade eu vou chamar de máximo o valor que vai nele, né? Tem um mzão, tal que f de m é o máximo, e tem mínimo também. Existe um mzinho, tal que o f de mzinho é o mínimo da função. Bom, pessoal, então pega a função que vai apenas do mzão no mzinho. Pega somente essa parte da função. Como a função f é contínua, essa função aqui que eu estou tomando, que é a restrição da função f no intervalo mm, essa função aqui também é contínua. E segundo o TVI, qualquer ponto que eu pegar aqui, vai existir um ponto... Aliás, qualquer ponto y que eu pegar aqui, vai existir um c entre o mzão e o mzinho, tal que o f de c é a mesma função, né? Tal que o f de c é igual a y. Ou seja, isso está nos dizendo que a imagem da função acaba sendo esse intervalo f de mzinho até f de mzão. Portanto, a imagem de uma função contínua definida no intervalo fechado é o intervalo fechado centrado no mínimo e no máximo dessa função. Como é que eu cheguei a essa conclusão? É claro que aqui eu só fiz um rabisco, eu não escrevi formalmente, é só para você ter uma noção. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Cheguei a essa conclusão usando dois teoremas dessa videoaula e da anterior, bastante importantes. O teorema de Weierstrass e o TVI. Tá certo? Com isso nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.